Oiê! Ei, coisinha! Ô criatura divina maravilhosa! Seja bem-vindo, bem-vinda a este portal aqui, Diálogo Terapêutico. É muito bom estar aqui nesse portal Diálogo Terapêutico todos os domingos às 19h10. E hoje, mais ainda, por ser o dia que se comemora o Dia dos Pais. Então, é um prazer imenso estar aqui e poder dialogar terapeuticamente sobre esse dia, sobre essa figura que é o pai, o meu pai, o seu pai. E hoje nós vamos controlar o tempo. Sabrina, me ajuda aqui. Quando faltar aí pelo menos 15 minutos para terminar a live, por favor, sinaliza para mim, grita, faça alguma coisa que é para a gente realmente fazer o nosso exercício sistêmico, o nosso movimento, que é o presente que tem hoje aqui para quem veio para esse portal terapêutico. É a gente fazer um movimento para a gente desbloquear e olhar para esse pai com um outro olhar, com um novo olhar, um olhar e um amor à segunda vista para o nosso pai, para o meu pai, para o seu pai, tá bom? É isso que a gente vai fazer aqui. Se alguém aí hoje, para você saber, é assim, ó, a live ela dura 1 hora. Como a gente inicia às 19h10, então a gente tem até às 20h10. Mas você não conta muito assim com os últimos minutinhos não, certo? É melhor a gente contar como se fosse assim, finalizar às 25, porque aí a gente ainda tem um tempinho de sobra, não fica no desespero igual para finalizar a live de ontem, que foram assim, quando apareceu tinha 28 segundos, ok? Gente, vocês precisam ver. Ai, olha que lindão. Poderoso, né, gente? Ó. Calimério Rosa de Melo. Meu pai, viu? Cleide e Cleice, meu pai, meu, uhul! Gente, é tão interessante, né, que nós somos 3 irmãs, né? Eu, Gleice, a Cleice e a Cleide. Então, Gleice, Cleice, Cleide. Obra desse poderoso aqui, ó. Não adianta querer culpar minha mãe disso, não, que esta obra é do meu pai, certo? E assim, ó, ainda bem que no caso, no meu nome, né, ele deu a chance da minha mãe escolher. Só que ele é tão terrível, né, tão terrível, que ele perguntou pra minha mãe se minha mãe queria colocar o meu nome de Gleice ou de Áurea. Só que eu vou contar uma coisa pra vocês. Sabe quem é Áurea? Uma ex-noiva, namorada, alguma coisa assim, dele. E aí, claro, né, gente? Minha mãe, ó, claro que ela quis Gleice, né? E olha bem, vê se eu tenho cara de Áurea. Nada contra, mas eu não tenho cara de Áurea, entende? Eu sou Gleice, eu tenho cara de Gleice, esse é meu pai, ó. Gente, pensa num homem poderoso. Pensa num homem poderoso. Ele era nada mais e nada menos do que delegado de polícia. Vocês entendem o que é ser filha de delegado de polícia? Não, vocês não entendem, não. Só quem é filha, né? Mas a bonita da Cleide é a mais nova, né? Então, assim, euzinha aqui, né? A primogênita poderosa, o que acontece? Eu saí abrindo, né? Passagem para as outras duas, para a Cleice e para a Cleide em relação ao meu pai, porque comigo foi uma educação, né? Mas com a bonitinha da Cleide, podia tudo, né? Agora Gleice não. Agora a Cleice já ficou ali no meio, né? Santa margem, né? Santo lugar entre o primogênito e a caçula. Pelo menos está mais protegida. Agora a bonitinha aqui, ó, foi o quê? Né? Foi a ferro e fogo. Eita! Mas é assim mesmo, né? Cada um dá aquilo que pode, aquilo que tem, né? Exato, a Cleice é a filha do meio.
E aí, olha o que que acontece aqui, ó. Aqui eu não sei se dá pra vocês verem, ó. Mas aqui, ó, é o meu pai. E aí, olha o tanto lá de menina. Além de ter minhas duas irmãs aqui com meu pai, ainda tinha os sobrinhos lá, ó. Ou seja, tinha que ficar dividindo o pai, né? Isso não é nada bom. Agora, sabe o que é interessante? É que cada filho tem um olhar para esse pai. Então, assim, ó, você vai interagir com seu pai a partir desse olhar que você tem com ele. E aí é muito legal esse momento aqui, porque o seu pai, ele é uma figura de muito peso na sua vida. É uma figura que norteia os seus passos. Se é uma figura com tanto peso e que norteia os seus passos, criatura divina maravilhosa, ei, coisinha, escuta isso. O seu pai tem muito peso, muito, mas muito peso na sua vida e no que você faz da sua vida. Então, olha para isto, olha para esse pai, porque se você olhar para esse pai com o seu olhar de filha, de filho, é possível que você encontre os melhores caminhos, as melhores portas. Mas se você achar de olhar para o seu pai com os olhos da sua mãe, vai acontecer isto entre você e o seu pai. Você aí, o seu pai de cá, mas vai acontecer isso. Você não verá o seu pai. Porque para você ver o seu pai com os seus olhos de filha ou de filho, não pode ter alguém aqui bloqueando. E sabe o que acontece, coisinha? Criatura divina maravilhosa? É que por amor, e como nós estamos muito ligados e muito emaranhados, muito assim nas entranhas da nossa mãe, nessa simbiose com a nossa mãe, então muitas vezes a gente pega o olhar da nossa mãe e a gente passa a olhar para o nosso pai com esse olhar que é dela. Por exemplo, quando acontece coisas, principalmente quando acontece coisas ruins nessa relação da minha mãe com o meu pai, da sua mãe com o seu pai. Então, muitas vezes, ao invés de você olhar para o seu pai assim, que olhar é esse? Escrevam aqui para a gente dialogar terapeuticamente. Digam para mim, que olhar é esse daqui, ó? Que tipo de olhar você considera que seja esse daqui? Hoje a gente não teve música, mas a gente vai ter uma outra coisa no lugar da música, certo? Resolvi inovar, já que é questão aqui de dia dos pais, de comemoração, então eu deixei a música aqui em stand-by e vou comemorar de uma outra maneira. Então, coloquem aqui para mim, para eu poder entender que tipo de olhar você imagina que seja esse aqui, ó. Que tipo de olhar é esse? Me fala. E esse? Que tipo de olhar é esse? Qual a diferença desse olhar para esse olhar? Qual é? Beleza, Sabrina, aqui é o olhar da criança. Mas para você, como é esse olhar de criança? Flávia, esse olhar de filho, me fala, como que é esse olhar de filho? Qual a diferença deste olhar para este olhar? Qual é a diferença, gente? Ó, olhar de pai? Não. Olhar de admiração? Beleza, Flávia, olhar de admiração. Que mais desperta em vocês quando eu pergunto para vocês que olhar é esse?
olhar de amor. Que tipo de amor, Sabrina? Que tipo de amor é esse? E que tipo de amor é esse aqui, ó? Que tipo de olhar é esse aqui? O que vocês veem quando vocês olham pra cá? O que vocês enxergam aqui, ó? Sabe de onde veio isso aqui, gente? Isso aqui veio de Cuba. Quando eu estive em Cuba apresentando um trabalho de psicologia, a procura do par perfeito no Congresso de Psicologia Social, ó. Trouxe especialmente de Cuba, uma experiência incrível. E você, qual foi a sua experiência incrível fora do país, fora do Brasil? Porque o Brasil, ele representa também algo para você. Esse Brasil, a nossa terra, é como se fosse a nossa mãe. E quando você vai para fora, quando você vai conhecer outras coisas, quando você vai interagir com outras pessoas, quando você vai para o mundo, é um movimento que é a partir do pai. Porque é o pai que te joga para a vida, é o pai que te joga para o mundo, é o pai que quer que você avance, que você descubra novas coisas e que você vá o mais longe que você puder. Então, por isso que eu tô mostrando para vocês aqui, ó, esta imagem, mas eu quero que vocês foquem nesse olhar. E para você que está daí, olhar triste, muito bem, Sabrina. Então, eu também vejo essa tristeza, mas quem não vê essa tristeza aqui, também tá tudo certo, gente. Não tem nem certo nem errado, ok? É o que eu vejo, é o que a Sabrina viu, é o que a Flávia vê, é o que cada um que está aqui vê. E falando em ver, deixa eu contar uma coisa para vocês. Gente do céu. Ontem, é porque assim, ó, vocês veem que eu fico o tempo inteiro, né, põe óculos, tira óculos, põe óculos, tira óculos, né, o tempo inteiro. E aí, eu não foco muito aqui em quem entrou, quem não entrou, eu não foco muito no que está sendo escrito aqui, para não me perder, porque é tanta coisa que vem à minha mente ao mesmo tempo, que eu tento focar aqui, ó, na fala e tudo mais. E aí, ontem, eu olhei assim, né, dei uma olhadinha assim, falei assim, gente, parece que é minha mãe, né? E foquei aqui na fala e continuei, mas aquilo ficou na minha mente, Aí, o que eu fiz? Acabou a live, depois que eu consegui salvar lá o vídeo, aí eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, por acaso você estava na live? Ela tava assim, assistindo do começo ao fim. Eu falei, caraca! Eu até olhei assim, fechei os olhos para ver se enxergava melhor. Fechei assim, apertei, né? Para ver se dilatava e contraía, dilatava e contraía. Faz com que você tenha uma maior possibilidade de enxergar, né? Então eu até apertei assim para olhar. Mas não passou, eu não tive certeza, e aí eu não fico cumprimentando, né, dando oi para todo mundo que entra, exatamente para não deixar ninguém de fora e a pessoa se sentir mal, se sentir, né, excluída. E aí eu falei para ela, mãe, gratidão por você entrar na live, ficar até o final e tudo mais, estar lá, né, mas eu não me dei conta, né? Não tive a certeza e por isso eu não falei oi pra você. Mas então tá aqui registrado, porque senão fica parecendo que eu sou muito ingrata, né, gente? Como assim? A minha mãe maravilhosa, poderosa, na live e eu nem banei o rabo pra ela, né? Quem eu penso que eu sou na fila do pão, né? Se a sua mãe entra na live, vá lá, dê um oi pra ela. E ela nem reclamou, tá, gente? Mas isso ficou aqui pra mim, ó, mesmo porque, né, eu trabalho com a questão sistêmica. Pensa, se eu não fizesse esse movimento de reconhecer, de ligar e falar com a minha mãe, tava, ó, no sal, né? Mas é porque também, assim, ela merece, né, ser vista, ser reconhecida, ser valorizada, certo? Então, beijão. E eu nem sei se minha mãe tá aqui. Vamos ver. Mãe, você está aqui? Mãe, Ô, mãe... Beleza. Deve estar, mas eu não vi, tá? E não dá pra ficar aqui. Então, vamos lá, gente, ó. Então, de lamento, de tristeza. Opa! De lamento, de tristeza. E aqui. Que olhar é esse, gente? Coloca aqui pra mim. Eu quero que vocês descubram. Porque este olhar aqui é o olhar que você precisa retomar para o seu pai. Esse é o olhar.
Esse é o olhar. Olha para os dois. Olha para os dois. Qual desses dois olhares é o olhar com o qual você se identifica hoje quando você olha para o seu pai? Quando você pensa no seu pai? Qual desses dois olhares? Ó. Qual deles? Pra gente descobrir aqui por quê e para depois a gente usar isso no movimento sistêmico que nós vamos fazer aqui. Então, a Sabrina diz que seria um olhar de lamento, um olhar triste. Olhar de pai, me refiro aos cuidados. Flávia, você acha que aqui tem um olhar de cuidado? Ou aqui tem um olhar de cuidado? Gente, isso é muito louco, né? Porque cada um vê uma coisa. É fantástico isso, né? Ei, Kiara, o que você tá aprontando aí? Kiara tá ali aprontando, ó. Fica quieta. Quer dar um oi? Vem. Vem dar um oi. Aqui, gente, ó. Aqui, a Kiara, ó. Kiara veio dar um oi. Olha lá. Olha lá a Kiara dando um oi. Que olhar é esse aqui? Olha o olhar dela. Que olhar que é esse, gente? Qual a diferença desse olhar da Kiara para esse olhar aqui? Olha lá, Kiara, mostra para eles. Olha a diferença dos olhares. Olha, gente. Olha a diferença desse olhar aqui da Kiara para esse olhar. Olha. Gente, isso é fantástico. Olha isso. Olha a diferença desses olhares. Que olhar é esse da Kiara? Obrigada, Kiara. Que olhar é esse da Kiara? Qual que é o olhar triste, Sabrina? Olhar de pai, me refiro aos cuidados. Então, Flávia, Sabrina, qual dos olhares você tá vendo o olhar de alegria? Qual deles? Olhar de amor? Que tipo de amor? Olhar de admiração? Qual deles está admirando, Flávia? Qual deles? Tô falando o nome certo, né, gente? Qual deles está admirando? Olhar de pai, olhar de filho, mas que tipo de olhar? Olhar de criança, sim, mas que tipo de olhar? Olhar de filha, sim. Um que, Cleice? Fala aí que tipo de olhar é esse? Filho do meio, ok. A Gabriela... O Gabriel, meu filho, tá assistindo comigo a live e deu a opinião dele. Ah, então, vamos lá, Gabriel. Gabriel, então me diga aqui, Gabriel, quantos anos você tem, Gabriel? Eu quero saber quantos anos você tem, Gabriel. Kiara tá aqui. Pra eu colocar os óculos? Pra quê, Flávia? Eu não tô dando conta de ler o que vocês estão escrevendo, não? É isso? Ah, o Gabriel tem 9 anos. Gabriel, então fala pra mim. Quando você olha aqui, Gabriel, ó. Para, Kiara. Quando você olha aqui, que olhar... Quando você olha aqui, Gabriel, que tipo de olhar é esse? Olha... Imagina que esse bebê aqui esteja olhando pro pai dele. Que tipo de olhar você acredita que seja? E esse daqui, ó, Gabriel? Que tipo de olhar que é? Escreve aí pra mim, tá bom? Kiarinha! Me empurrando aqui, a Kiara. Flávia, pra que você quer que eu coloque os óculos? Eu tô dando conta de ler. Tá, gente, é o seguinte. Presta atenção nisso. Esse olhar aqui
Tá, o Gabriel diz que é um olhar de felicidade. Beleza. Por que é um olhar de felicidade? Gente, é um olhar de felicidade porque é um olhar inocente. Ei, criatura divina maravilhosa. Ei, coisinha, presta atenção. Este bebê, ele não questiona o pai dele. Este bebê, este olhar, ele não julga o pai dele. Este olhar aqui, ó, ele não culpa o pai dele por nada. Por nada. Ele não entra no olhar da tristeza para o pai, porque ele é só inocência. E ele, como disse, se não me engano, a Flávia, é só admiração. Ele fica olhando e babando no papai. Não cobra, isso mesmo, Sabrina. Esse olhar aqui, ó, não cobra do pai. Esse olhar aqui, ó, não cobra da mãe. É um olhar inocente. Entende? Agora, eu não tenho mais esse olhar inocente para vocês que estão aqui. Então, eu vou cobrar de vocês. Faça favor de meter o dedinho aí nesse coração. Porque senão não vai ter exercício sistêmico aqui para liberar vocês, não. Vocês não me liberam? Metendo o dedinho no coração? Taca o dedinho aí, ó. Como diz a Tayane, taca-lhe pau nesse coraçãozinho aí, ó. Ela fala no carro, né? Mas é nesse dedinho aí. Muito bem, muito bem. E o que? E o que recebe fica satisfeito, claro, porque este olhar aqui, ó, é o nosso olhar primário para o nosso pai, porque nós ainda não estamos cognitivamente desenvolvidos para começar a culpar, a julgar, a cobrar, a exigir, a querer que ele seja exatamente como nós queremos. Então, esse olhar aqui, ó, para o pai, é o olhar da inocência, é o olhar do amor incondicional. Enquanto que aqui eu estou olhando, é como se este olhar aqui, ó, sumisse, ficasse sucumbido por este olhar aqui, ó, de tristeza. Porque nesse olhar aqui, ó, quando eu olho desta maneira aqui, com tristeza para o meu pai, eu estou julgando algum comportamento dele, eu estou julgando alguma ação dele, principalmente em relação à minha mãe. Porque nós, filhos, a gente costuma fazer o quê? A gente costuma tomar partido, ou do pai ou da mãe. A gente se mete no meio entre os dois. E a gente se ferra, se lasca. Sabe por quê? Porque nós não somos ninguém na fila do pão para poder julgar, condenar, culpar o pai e exigir alguma coisa dele. A gente é pequenininho. Então, com este olhar aqui, ó, com este olhar de inocência, de admiração e de amor incondicional, eu posso ter uma boa relação com meu pai. E aí, o mais importante de tudo isso é que, ó, às vezes o seu pai não te deu algo que você queria, algum presente, por exemplo. Às vezes o seu pai... deixa eu pôr de cá, que a minha mão vai ficar pequena para ir fazendo isso. Vamos ver aqui se dá para vocês, ó. Vamos visualizar aqui. Conseguem ver aqui, ó? Ó aqui minha mão, ó. Vocês estão vendo aqui? Ó. Quando eu coloco assim, é possível vocês verem? Aqui, ó. Esse olhar aqui, ó. Esse olhar de tristeza, de julgamento, de culpa e de expectativa com o seu pai é muitas vezes... Que? Desce. Deu pra ver agora, né? Então, ó, é a exigência de que o seu pai, por exemplo, pague uma faculdade para você. Ou, por exemplo, que o seu pai
Volte para sua mãe, porque eles se separaram e você quer que ele volte. Então você fica com esse olhar aqui, ó, de tristeza, de cobrança, de julgamento, de culpar esse pai. Às vezes é aquela surra que seu pai te deu. Está aqui, ó. O que mais? Coloquem aí pra mim o que vocês querem que eu coloque aqui, ó, que representa esse olhar aqui, ó, de tristeza, esse olhar de expectativa, esse olhar de julgamento, de culpa. Que mais? Coloquem aí pra mim. O que pra você seria motivo de ter esse tipo de olhar aqui, ó? Às vezes é porque o seu pai tem preferência. Às vezes o seu pai prefere a sua irmã ou o seu irmão. Então tá aqui, ó. Aí você cobra porque você queria ser a preferida ou preferido dele. E aí você cobra e aí você começa a olhar para ele dessa maneira, julgando, culpando, condenando. Que mais? Ajuda aí, gente. Que mais pode ser? Quando seu pai te proibiu de fazer alguma coisa, por exemplo, de ir naquela festa. Quando seu pai te proibiu, não te deixou ir. Tá aqui, ó. Que mais, gente? Que mais a gente pode colocar? A gente vai ajustando, Flávia, para poder ficar no ponto, bem. Aqui não. Reila, quando você olha para cá, ó, que olhar é esse para você em relação ao seu pai? O que você vê aqui, ó? Que tipo de olhar é esse, ó? Para você, que tipo de olhar é esse? E aqui, para você, que tipo de olhar é esse aqui, ó? Em relação ao pai, especificamente ao seu pai. É isso que eu estou perguntando para ir colocando aqui, ó, as reclamações que a gente tem em relação ao nosso pai. Tristeza. Beleza, Reila? Então me fala aqui, ó, um momento que você, Reila, ficou triste com o seu pai. Tá. De alegria, você tá falando pra mim que é esse olhar, né? E de tristeza é esse, sim? Se for, ok. Então fala pra mim. Me diga um momento no qual você se sentiu triste e ficou com esse olhar aqui em relação ao seu pai. Beleza, entendi. Pra que eu coloque isso aqui, ó. Às vezes, quer ver uma coisa que também dá pra gente ficar assim, ó, julgando, condenando o nosso pai? Às vezes é quando a sua mãe, quando você tem alguma treta com a sua mãe, tem alguma rusga ali com a sua mãe, e aí você fala assim, caraca, como é que o meu pai escolheu essa mulher pra ser minha mãe? Sabe quando passa esse tipo de pensamento na sua cabeça? Então, vamos colocar isso aqui, ó. Quando você questiona a escolha da sua mãe, quando seu pai olhou para ela e escolheu a sua mãe para ser a sua mãe. Tá aqui, ó. Esse julgamento, essa condenação que você, em algum momento da sua vida, passou pela sua cabeça, está aqui, ó. Acabei de colocar. Deixa eu ver o que a Sabrina... Pera, esse aí eu vou ter que pôr óculos, viu, Flávia? Se eu achar os óculos, né? Porque eu já perdi os óculos aqui. Gente, quem carregou meus óculos? Como é que pode? Achei! Achei! Ele construiu a casa pra eu morar e aí a mulher dele me mandou embora da casa e ele não falou nada. Puta que pariu. Tá aqui, esse tem que ser grande, hein, Sabrina? Aqui, ó. Tá aqui, ó.
quando seu pai construiu a casa para você morar, e aí ele arrumou uma mulher, e aí ela te mandou embora da casa, e aí você ficou desapontada. Além de ficar desapontada, você ficou assim, ó, triste. E junto com esse desapontamento, com essa tristeza, veio o quê? Veio o julgamento, veio a condenação que você fez. Você nesse momento condenou seu pai. Então tá aqui, ó, a condenação por este ato do seu pai, ó, tá aqui. Tá ali. A Reila ficou triste quando ele deu o cachorro dela. Caraca, esse também é pancada, hein? Então vamos lá, vamos pôr esse aí também. Reila, esse também eu acho que foi bem grande, né? Então tá aqui, ó. Nesse momento que o seu pai pegou o seu cachorro, o seu cachorrinho de estimação e deu o cachorro, você ficou com muita raiva do seu pai, você ficou triste, você ficou desapontada, magoada, chateada e você julgou esse comportamento do seu pai. Você não entendeu, assim como a Sabrina, a gente não consegue entender esse comportamento e essa ação do nosso pai. E por conta disso, a gente faz o quê? A gente julga, a gente condena e a gente culpa. E a gente faz o quê? Prende. A gente prende. Prende o quê, Gleice? A gente prende o nosso amor. A gente prende o nosso olhar. A gente substitui esse nosso olhar de inocência, de amor incondicional, por este olhar. E a gente vai acumulando essa tristeza. Flávia, como você não sabe como se expressar o seu... Flávia, desconfia, Flávia. Qual é o ser humano na face da terra que tem só amor? Quem é? Isso é amor incondicional, Flávia. Isso é o Criador de tudo que te amou desde o princípio, antes da fundação do mundo. Não vem com lorota pra cima de mim, não. Acessa aí rapidão aí qual foi aí o momento que você ficou, ó, tristinha, julgou, condenou e culpou seu pai e prendeu esse amor. Pode parar com isso, porque se você não olhar para isso, o que vai acontecer? Você não volta a ter esse amor aqui, ó, lindinha, lindona, ei, coisinha. Você perde esse olhar. E o que nós estamos fazendo aqui agora é o quê? Nós estamos aqui para desbloquear a sua relação com seu pai. Se a sua relação com seu pai é ótima, maravilhosa, perfeito, mas ela pode ficar melhor ainda, porque tem alguma coisinha assim, ó, lá escondidinha, que você está guardando aí, você está bloqueando, e isso faz o quê? Isso bloqueia a sua visão. E você deixa de ver, de perceber o seu pai. Esse é o meu. Pode parar de ficar aí de olho grande no meu, nesse bonitão poderoso aqui, ó. Vai olhar pro seu. Entendeu, Flávia? Então acessa aí para você liberar. Rênia, nós estamos aqui, ó. Que olhar é esse para você? E que olhar é esse para você? Quando você olha, o que te transmite cada um desses olhares aqui, ó? Principalmente você pensar nesses dois olhares em relação ao seu pai, ok? Então vamos lá, deixa eu ver o que mais que vocês escreveram aqui. Seu o quê? Foi horrível. O que foi horrível, Flávia? Ah! Quantos anos você tinha, Flávia, quando isso aconteceu? Você sabe, Flávia, olha por que você precisava acessar isso. Porque se você não acessa isso, você vai ficar bloqueada em relação à nudez diante de outro homem. Sabia? Olha aí, você querendo esconder isso, negar isso. É coisinha divina, maravilhosa. Cleice, meu quê?
Meu que, Cleice? É verdade, quando a pessoa não entra em contato com esses tipos de olhares, é pior. Então, gente, ó, nós estamos aqui fazendo esse exercício sistêmico. Você percebeu aí, né, Sabrina? Não precisa correr lá para me avisar, mas vai me situando, porque assim, ó, nós já começamos com o exercício sistêmico aqui, ó. Na verdade, o que acontece é que nós perdemos esse olhar em relação ao nosso pai. E aí, quando a gente perde esse olhar, a gente passa a olhar para o nosso pai a partir dos olhos da nossa mãe. E aí, esse olhar da nossa mãe, ele pode estar contaminado pelas tristezas que ela vivenciou com o nosso pai no relacionamento deles. Pode estar contaminado pelas dores dela com relação ao pai dela, que quando ela vai conviver com o marido dela, ela pode trazer isso para a relação, e aí ela pode olhar para o marido dela com os olhos que ela olhava para o pai, com as exigências que ela tinha em relação ao pai, com as expectativas que ela tinha em relação ao pai, e aí quando isso não é suprido, então ela entristece. Então ela fica magoada, ela fica com raiva, ela fica com ódio, ela fica com rancor. E aí ela se sente traída, ela se sente humilhada, ela se sente desprezada, ela se sente abusada, ela se sente abandonada. E tudo isso pode passar para o nosso olhar. E é essa transição aqui, ó, que a gente precisa agora desbloquear. E para fazer esse desbloqueio é assim, ó, é colocando aqui, neste lugar aqui, ó, esse olhar que não é nosso. E que a gente abre mão dele agora. Olha para cá. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu vou fazer para vocês poderem fazer aí, ó. Pra Cleice e pra Cleide vai ficar fácil, ó. Certo? Ó. Tá aqui. Aqui, ó, são esses olhares em relação ao meu pai que não são meus. São os olhares que eu peguei por amor da minha mãe para olhar para o meu pai. Então, você vai imaginar aqui, ó, o seu pai, não o meu, certo? Eu só tô emprestando aqui para você entender o que você precisa fazer. E no caso, não precisa sair correndo aqui agora para pegar uma foto do seu pai. Não precisa fazer isso. Você pode fazer o seguinte. Você pode fechar os seus olhos agora e você visualiza o seu pai. Se tem alguém aqui agora que não conviveu com o pai, que não conheceu o pai, não tem problema. Você olha para você mesma, para você mesmo, porque você é imagem e semelhança do seu pai. Tem alguma coisa em você que pertence ao seu pai, que é semelhante a ele. Então fica com isso e vamos embora fazer o exercício para se desbloquear. Essa é uma chave que você vai acessar, porque essa chave já estava aí com você. Então a única coisa que eu estou fazendo aqui agora é te ajudando a usar essa chave, abrindo essa porta deste bloqueio, para fazer o quê? Para desvendar esse bloqueio e para você voltar a olhar para o seu pai assim, ó, com esse amor de inocente, com esse amor de filha, de filho, que é com o amor incondicional lá da criancinha, do bebezinho, quando olha para esse pai e não tem como julgar, não tem como condenar, porque você está nesse puro amor.
Você está descobrindo esse pai, então a sua relação é apenas a sua visão, é apenas o seu olhar para esse pai, certo? Então vamos lá, se tem alguém aqui que... se o pai já faleceu também não tem problema. Daqui a pouco vocês vão entender por que não tem problema. Porque longe é um lugar que não existe, certo? Então você pode acessar o seu pai agora. Então fecha os olhos, fecha aí seus olhos. E aí você vai visualizar o seu pai, ou você imagina, ou você visualiza. E aí você diz assim para ele: pai, meu pai, meu papai querido, eu abro mão agora de olhar para você com os olhares da minha mãe. Eu abro mão agora de olhar para você com o olhar da raiva que a minha mãe, em alguns momentos, na relação com você, sentiu. Eu abro mão agora de olhar para você com as cobranças da minha mãe em relação a você. Eu abro mão. Eu abro mão agora, pai, de olhar para você pelas tristezas que a minha mãe sentiu na relação com você. Eu abro mão. Eu abro mão de olhar para você, pai, com todos os olhares de dúvida da minha mãe em relação a você, pai. Eu abro mão agora. Eu abro mão, pai, de olhar para você com o olhar da minha mãe de abuso em algum momento da relação de vocês dois, quando ela se sentiu abusada. Eu abro mão, pai, de olhar para você com o olhar de raiva e de ódio da minha mãe, quando ela se sentiu traída por você, pai. Eu agora abro mão desse olhar. Sabe por quê, pai? Porque a sua história com a minha mãe é sua e dela. E eu sou pequenininha, pequenininho para me meter nisso. E eu agora abro mão de todo e qualquer olhar que eu tenha olhado para você, que tenha sido a partir do olhar da minha mãe. E na sequência eu abro mão, pai, de olhar para você pelo olhar de qualquer outra pessoa. Porque eu abro mão agora, pai, de te julgar, de te condenar, de te culpar, pelos olhares da minha mãe e de qualquer outra pessoa. Eu agora olho para você, pai, com este olhar, um olhar e um amor à segunda vista. Eu agora olho para o meu pai, com o meu olhar de filha, com o meu olhar de filho.
esse olhar de inocência, que não tem o que julgar, que não tem como condenar, que não tem como te culpar. É um olhar de pura admiração, é um olhar de pura gratidão. Gratidão pela vida que eu recebi. É com este olhar que eu fico agora. Com o meu olhar de filha, com o meu olhar de filho. Eu abro mão agora de qualquer outro olhar que não seja o meu para você, Pai. Eu abro mão. Eu abro mão, Pai, inclusive da vergonha que eu senti quando você me viu trocando de roupa. Eu abro mão, Pai, da raiva que eu senti, do desprezo que eu senti quando você deixou a sua mulher me expulsar de casa. Eu abro mão. Porque aquele olhar estava contaminado pelo meu amor à minha mãe e a minha lealdade a ela. Então eu abro mão. Eu abro mão, Pai, de te olhar com o olhar da filha que perdeu o cachorro porque você deu o cachorro. Eu abro mão de olhar você com tanta raiva quando você fez isso e de te culpar por isso. Eu agora olho para você, Pai, mesmo sem aquele cachorro, com esse olhar de inocência, de admiração. Você deve ter os seus motivos para ter feito e para ter agido como você agiu comigo, com a minha mãe, com as minhas irmãs, com os meus irmãos, com o meu cachorro, com a minha casa. Então agora, Pai, eu deixo com você o que é seu de todos os seus comportamentos. E eu fico só com esse olhar, esse meu olhar aqui, ó, de filha, de filho, inocente, sem julgamento, sem culpa, sem condenação. Eu fico hoje com esse olhar aqui, ó, de quem pode, nesse exato momento, te dar os parabéns, porque hoje é seu dia. E eu só posso aqui, Pai, te dar os parabéns por ser o meu Pai, do jeito que você é, como você é. Porque você, dessa sua maneira, do seu jeito e na sua relação com a minha mãe, você me deu a vida. E a vida, Pai, tem peso. A vida tem peso. Não se compara com nenhuma reclamação que eu possa fazer de você. Nenhuma, Pai. Então eu só posso agradecer. Eu só posso ser grata. Porque nada disso, nada desses olhares tortos, atravessados de condenação, de julgamento, de culpa e de prisão, tem peso em relação ao que você me deu de mais precioso, a minha vida. Gratidão, Pai, gratidão, gratidão, gratidão. E aí, baixa a cabeça para o seu Pai, faz esse movimento.
esse foi o nosso exercício. Esse foi o nosso movimento sistêmico para desbloquear a nossa relação com o nosso Pai. E aí, gente, imagina como se fosse a nossa relação com o nosso Pai, como se fosse uma cebola. Então, ela tem inúmeras capas, inúmeras partes, né? E tem algo assim, ó, lá no miolinho, assim, ó, que a gente não acessou aqui agora. Mas cada camada dessa, cada camadinha dessa que você vai desbloqueando e que você vai se permitindo olhar para o seu pai a partir do seu olhar de filha, de filho, é possível ir acessando as outras camadas. É possível você ir usando esta chave, cadê minha chave? Esta chave para abrir as outras portas. Certo? É por isso que existe o diálogo terapêutico todo domingo às 19h10. Rigorosamente, todo domingo, 19h10, estamos aqui para esse diálogo terapêutico fantástico, maravilhoso. Deixa eu ver que horas são e deixa pôr o óculos para saber como é que vocês estão, como é que foi para vocês esse exercício, esse movimento. Maravilhoso, que lindo, que lindo. Tá na hora, pera, tá na hora é o quê? Eu tenho quanto tempo, Sabrina? Acorde aí. Ai, Jesus, eu tenho alguns minutinhos. Então, nesses minutinhos, como eu falei pra vocês, eu substituí a música. E aí eu quero falar porque o meu pai já trocou de carro, né? Ele não tá mais nesse carro aqui, ó, nesse corpo físico. Ele pegou um jatinho, assim, ou pegou alguma coisa muito mais veloz e tá em outra dimensão, em outro lugar, mas ele está aqui também, dentro de mim. Assim, ó, né? Então, para você que nunca viu seu pai, ou que seu pai já partiu, já faleceu, eu quero dizer para você que o seu pai está perto. Ele está muito perto. Sabe por quê? Porque longe é um lugar que não existe. Certo? E aí, vamos ver se vai dar tempo, certo? É um livro do Richard Bach, e aí ele fala sobre essa questão de estar parabenizando, de estar numa festa de aniversário. E hoje, como é comemoração do Dia dos Pais, é como se fosse o aniversário de todos os pais, né? Pra gente comemorar. Então, é uma ave, certo? É a gaivota, que ela vai pro aniversário do seu pai. Então, vamos lá. Pai, obrigado por me convidar para a sua festa de aniversário. Sua casa fica a 1000 quilômetros da minha e viajo apenas pela melhor das razões. Uma festa para o meu pai é a melhor e eu estou ansiosa para estar ao seu lado. Começo a viagem no coração do beija-flor, que há tanto tempo você e eu, pai, conhecemos. Ele se mostrou amigo como sempre, mas ficou espantado quando lhe disse que o meu pai estava ficando mais velho e estava comemorando o dia dele. E que eu estava indo à sua festa de aniversário, levando um presente. Se acabar, gente, a live e não der para eu terminar isso aqui, essa leitura, esse momento ímpar, eu continuo no próximo domingo, combinado assim? Então, voamos algum tempo em silêncio. Até que finalmente ele disse: não entendo muito bem o que você falou, mas o que entendo menos ainda é o fato de estar indo a uma festa. Olha que imagem aqui, ó. Viajamos com o beija-flor. Claro que estou indo a uma festa, respondi. O que é de tão difícil de se compreender nisso? O beija-flor ficou calado. E só voltou a falar quando chegamos à casa da coruja. Podem os quilômetros separar-nos realmente do nosso pai? Se quer estar com seu pai, já não está com ele? O meu pai está ficando mais velho e está comemorando o aniversário dele, é o Dia dos Pais, com um presente
falei para a coruja, estou indo ao aniversário dele. Parecia estranho dizer indo depois da conversa com o beija-flor. Mas falei assim mesmo, para que a coruja compreendesse. Ela voou em silêncio por um longo tempo. Longo tempo. Era um silêncio amistoso. Mas a coruja disse, ao me deixar em segurança na casa da águia: não entendo muito bem o que você falou, mas o que menos entendo é ter chamado o seu pai de pequeno. Meu pequeno pai está crescendo. Claro que meu pai é pequeno, embora seja grande, porque ele não é crescido de todo o seu potencial. Respondi. O que é de tão difícil de se compreender nisso? Coruja fitou-me com os olhos profundos. Epa, que precisa dos óculos aqui. Sorriu e disse: pense a respeito. Meu pequeno grande pai está crescendo, está fazendo mais um aniversário, comemorando o Dia dos Pais. E estou indo à sua festa de aniversário com um presente. Falei para a águia. Parecia estranho falar agora, indo e pequeno, depois das conversas com o beija-flor e com a coruja. Mas falei assim mesmo, para que a águia compreendesse. Subindo nos ventos das montanhas, sobre as montanhas, voamos juntos. A águia finalmente disse: não entendo muito bem o que você falou, mas o que menos entendo é essa palavra aniversário. Claro que é aniversário, respondi. Vamos comemorar a hora que foi determinada e o dia para comemorar o Dia dos Pais. É o dia antes do qual não era dia de comemorar o Dia dos Pais. O que há de tão difícil de compreender nisso? A águia curvou as asas para a descida e foi pousar suavemente sobre a areia do deserto. Um tempo antes da vida do meu pai começar, do seu pai, um tempo antes da vida do seu pai começar, não acha que é mais a vida do seu pai que começou antes que o tempo existisse? O meu pequeno grande pai está crescendo e estou indo à sua festa de aniversário com um presente. Falei para o gavião. Uai, cadê a parte que ela me deixa no gavião? É assim mesmo. Parecia estranho falar indo pequeno e aniversário depois das conversas com o beija-flor, com a coruja e com a águia. Mas falei assim mesmo, para que o gavião compreendesse. O deserto se estendia interminavelmente lá embaixo e finalmente ele disse: não entendo muito bem o que você falou, mas o que menos entendo é crescendo. Claro que o meu pai está crescendo, respondi, onde quer que ele esteja. Ele está mais perto de ser um adulto saudável, onde quer que ele esteja. Mais um ano longe de ser criança ou de adulto adoecido. O que há de tão errado, de difícil de compreender nisso? Gavião pousou finalmente numa praia deserta, mas um ano longe de ser criança e foi embora. E Gavião alçou o voo. Isso não me parece ser o mesmo que crescer. Não me parece ser o mesmo que crescer. Caraca!